Você já parou para se perguntar qual a verdadeira necessidade o ser humano tem para a sua caminhada? Talvez, mas provavelmente você não chegou à resposta mais adequada. Então vem comigo para essa reflexão sobre o texto Necessidade Essencial, do livro Vinha de Luz. É isso, então hoje nós vamos fazer a reflexão do texto Necessidade Essencial, do livro Vinha de Luz. Eu sempre digo aqui que são apenas insights que saltam à nossa mente acerca da leitura inicial do texto. A primeira vez que se pega um texto, se lê e ali de imediato você tem algumas reflexões, alguns insights, é isso que nós vamos falar aqui, o que significa que você lendo o texto ou entrando em contato com isso pode ter outras ideias, outros insights, e fique livre então à vontade para acrescentar isso aqui nos comentários, caso você queira, para enriquecer nosso debate, nossa discussão acerca do tema, é sempre muito válido. Então fica agora com a leitura do texto Necessidade Essencial do livro Vinha de Luz. Necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Lucas 22:32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraquecesse o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Bom, interessante desse texto aqui, ele traz um ponto em que já foi até discutido em outros textos que nós falamos aqui, a questão da transitoriedade dos bens, terrenos, os bens materiais, dos quais o ser humano faz uso para sua manutenção na sua caminhada da Terra. Todos os espíritos, quando ingressam na experiência na carne, eles passam naturalmente pelo véu do esquecimento, todo aquele processo que nós já discutimos aqui, para que ele possa ter uma segunda chance genuína de reencarnação, sem lembrar das faltas passadas, sem lembrar dos inimigos passados, dos desafetos, de uma série de fatores que venham a desequilibrar a caminhada dele ou que venham a fazer com que ele perca a fé de que é possível ele desenvolver novas boas virtudes, bons hábitos, evoluir o espírito e até, por que não, então, a parte principal, que é expiar seus erros e atravessar provas que o levarão a essa evolução. Mas é claro que a maior parte dos espíritos passa ali por uma espécie de planejamento reencarnatório para traçar aqui quais serão as experiências vividas na carne. Claro, quando não é uma experiência, como a gente já falou aqui, de reencarnação compulsória, quando o espírito não tem opção, não tem escolha, ele é imediatamente reencarnado e aí há um planejamento, mas do qual ele não participa. Então os mentores, a egrégora espiritual, traçam um caminho para ele ali, baseado no que ele tem a necessidade de espiar, de resgatar para concorrer à evolução. Mas, via de regra, os espíritos que fazem o planejamento reencarnatório, obviamente que quando estão na espiritualidade, o objetivo é espiar os erros passados, resgatar esses débitos e, acima de tudo, concorrer para a evolução espiritual. Então daí que são traçadas situações que vão acontecer no seu convívio, ali no cotidiano, que provoquem em você, que façam espelhamentos ou que disparem gatilhos, etc., para que você
venha trabalhar aquela questão e, de preferência, saia dali evoluído, com aquela questão superada, né? O que nem sempre acontece, né? Dizem que do planejamento reencarnatório que se faz, quando se consegue sair da Terra tendo cumprido ali 20%, já é um grande êxito. Porque quando o espírito reencarna, ele passa pelo famoso véu do esquecimento, ele esquece todas as encarnações passadas, os desafetos e afins, porque ele naturalmente vai ter que conviver, né, com alguns desses desafetos, alguns inimigos que estão na mesma encarnação, não estão todos aqui, mas alguns estarão, para que criem essas situações de resgate, para que saldem-se os débitos e etc. Então, é interessante que você não se lembre que, por exemplo, um pai, uma mãe, uma irmã é um inimigo ferrenho de uma vida passada, senão aquilo vai comprometer todo o processo, porque você já vai começar querendo distância daquela pessoa ou até revelando uma animosidade sobre aquela pessoa e vice-versa. Você também ser o desafeto de alguém que, se soubesse disso, poderia pôr a perder a tua experiência encarnatória. Enfim, traçadas essas situações, o espírito vem, começa a conviver, a espiritualidade vai colocando ali os eventos para que explodam, explodam a maneira de falar, né? Que aconteçam ali na sua trajetória de forma a trabalhar isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, você sai do plano espiritual, da erraticidade, para reencarnar pensando especificamente no sentido moral e espiritual da tua caminhada, que é o que vai te trazer a verdadeira evolução para quando você voltar para o seu lugar de origem, que é o plano espiritual. Porém, uma vez reencarnados, infelizmente se sobressai ali a expressão do ego e a gente se apega à realidade material, que naquele momento é a nossa verdadeira realidade, naquele momento. Então, naturalmente, para se viver bem na Terra, você precisa de dinheiro, de recursos, de um bom network, né? Uma rede de comunicação ali, de influências que podem te facilitar coisas e te prover outras coisas que não são especificamente originadas com o dinheiro, te prover trabalho, etc. e tal. Então, o ser humano acaba esquecer, como ele passa pelo véu do esquecimento, ele acaba se esquecendo do verdadeiro sentido da caminhada dele, ou seja, como diz o texto, da necessidade essencial ou das necessidades essenciais dele, e se apegando àquela trajetória insana da busca pelo recurso material, que naturalmente é o que imediatamente vai trazer a ele o alívio, o conforto e até, para os projetos e para os trabalhos, a possibilidade de materialização destes, né? Porque uma coisa a gente tem que admitir, e a espiritualidade superior sabe muito bem disso, que na Terra não se faz nada sem dinheiro, né? Então você precisa de recursos para, como eu disse, materializar certos projetos, viabilizar outros e abrir caminhos, prover as ferramentas necessárias que você precisa para a execução de alguns trabalhos, etc. Então o ser humano trava essa batalha e faz daquilo o seu principal objetivo na encarnação, o que é por si só um desvio, porque na verdade ele veio aqui para evoluir moralmente e espiritualmente. Então, claro que é necessário, já está no planejamento que ele vai ter que correr atrás dos recursos, das coisas que são necessárias para prover a existência dele aqui, a manutenção dele aqui, mas o essencial é ele estar focado nesses conflitos de convívio social, convívio conjugal e etc., que é onde ele vai ser testado para superar certas limitações, tanto que quem estuda aí psicologia, psiquiatria, etc., o mais comum de se identificar certas fraquezas nossas, limitações ou pontos assim que são as perninhas mancas, né, na nossa formação, né, essa linha de psicologia e psiquiatria sempre localiza a origem nos primeiros 7 anos de vida, que é a infância da criança ali, aonde eles dizem que são instauradas as feridas emocionais. Então, ali geralmente são instauradas pelos genitores, né? Ou por pai ou por mãe. Algumas são inerentes ao pai, outras à mãe, e aquilo é o que mais tarde vai refletir na sua vida, como eu disse, em limitações, crenças, paradigmas, coisas que vão te impedindo
de ter uma trajetória saudável ou próspera. E aí a pessoa tenta de tudo, como eu disse, pensa que tem que arrumar mais dinheiro, ou arrumar um melhor emprego, ou trocar de relacionamento, fazer uma série de coisas para lá no final descobrir que não, que ela precisava apenas voltar para si próprio e dentro de si buscar onde está essa ferida emocional, quem foi o causador dela, como ela faz você se comportar, que tipo de estímulos, gatilhos, respostas ela provoca em você quando acionada em você, porque ali é instaurado por pai e mãe, mas depois na sociedade são as outras pessoas que vão engatilhando aquilo na gente. No caso, se eu sou um homem, é uma esposa, são irmãos, são amigos, são colegas de trabalho que têm comportamentos que fazem aquela ferida vir à tona ali e a gente se comprometer todo. Então, por isso, a importância do desenvolvimento moral, psicológico, espiritual. E a gente tem essa questão da preocupação material em querer garantir o ciclo material, né? A entrada e saída dos recursos em abundância, pensando que é aquilo ali que vai curar essa ferida, vai curar essa limitação. Então você que tem ali a falta da prosperidade, baixa autoestima, e uma certa autossabotagem, isso aqui é muito natural, você pensar que não, se eu fosse milionário, se eu fosse rico, estaria tudo resolvido, porque daí eu poderia, a princípio, me respeitariam, porque eu seria um homem poderoso, e eu teria um poder de aquisição muito grande, e o dinheiro é um poder de manipulação muito grande. Só que, com as feridas ainda ativas, só depois que esse homem então atinge a obtenção desses recursos em abundância, ele percebe que continuam traços psicológicos ali limitantes, a começar pela própria manutenção desse dinheiro, desse recurso, que ele pode pôr a perder por não estar com essas feridas bem curadas, né? Acabar não sabendo administrar o recurso e nem comedir o seu gasto. Então, o que o texto vem chamar a atenção é para quê? Que não falte a fé. A fé trocando em miúdos, né? É aquela crença naquilo que você não pode ver, aquela certeza que você tem no invisível de que as coisas entrarão em curso, terão o seu destino devido e você chegará ao ponto de chegada traçado por você no seu planejamento, ou o fim verdadeiro para todos os seres humanos e espíritos, que é essa evolução moral, espiritual. Se você reparar na encarnação de uma pessoa, você vai ver que tiveram pontos específicos ali em que a espiritualidade colocou situações para que houvesse esse resgate do verdadeiro caminho. Né, para que se a pessoa se apegou então muito à matéria, não sei o que, a toda uma derrocada financeira, material, para que a pessoa vá buscar primeiro uma crença, uma doutrina para conseguir se manter vivo, porque se sente extremamente derrotado, lesado, não sei o que, e aquilo vai dando um caminho, e aí tem situações na sociedade também que são colocadas entre convívios, conflitos nesses convívios, etc., para ir direcionando. Então a espiritualidade está sempre ali acompanhando para que você não tenha um desvio reencarnatório muito grande e que de alguma forma você chegue ao seu fim. Por isso, assim, há um planejamento, mas há várias formas de se cumprir aquele planejamento. E a espiritualidade vai tentando, de acordo com as suas reações, o seu comportamento, te direcionar ao longo da trajetória ali de forma que você vá tratando os pontos que você veio tratar. Então é imprescindível para isso a fé. Né? Nós, infelizmente, como estamos no universo material, na esfera material, a gente é muito imediatista. Então até para rezar tem esse problema, a gente reza, pede, se não é imediatamente atendido, perde a fé, enfraquece a fé, o texto fala isso. Quer dizer, pequenos eventos cotidianos ou obstáculos são suficientes para minar a sua fé. Quando você deveria ter a compreensão como a espiritualidade superior que te cerca tem, que é o quê? Eu sempre falo isso aqui, o resultado final, o saldo final. Você pode ter perdido uma batalha aqui agora, mas você não perdeu a guerra, que é feita de várias dessas batalhas. Então é não perder o foco, a direção para onde você está indo, qual é o seu objetivo principal, através da fé e esperar pelo resultado final, porque como eu disse, parece que o ser humano tem livre-arbítrio, que ele faz as próprias escolhas, que ele está caminhando livremente, mas não é 100% assim,
porque, a princípio, como tem essa questão do esquecimento total das suas existências anteriores, do que você veio fazer, é natural que você tenha amparadores espirituais. Nós chamamos de mentores, amparadores, anjos da guarda, que são exatamente essas pessoas que estão ali no mundo invisível, acompanhando sua trajetória, fazendo esse aparar de arestas para que você não tenha desvios muito significativos no curso que você tem que seguir para o seu objetivo final. E aí a fé vem também em cima da participação destes amigos, que por muitas vezes esmorecem durante a nossa caminhada. A fé vem também em cima da participação desses amigos invisíveis, que às vezes, por vezes, até esmorecem em meio à caminhada, de tanto que eles nos alertam, tentam nos direcionar e tal, e a gente desvia mesmo assim, procrastina, abandona, desiste, não é? Porque não está vendo esse amparo e não está vendo de imediato as consequências dos nossos atos. Se você pegar um livro espírita, uma obra espírita que trata de vida após a morte, são incontáveis o número de espíritos arrependidos pós-encarnação. Porque deixaram de fazer, porque erraram, porque se desviaram, porque não perceberam que estavam, entre aspas, descendo a ladeira, aí quando viu, acabou essa experiência na carne, não tem mais jeito, só numa próxima tentativa, mas incontáveis. E quase sempre por dois pilares principais: a perda da fé, que é muito importante, e a coisa da busca pelo recurso material. Aí nisso aqui você tem o quê? Não só os ganhos, mas as perdas. Então muita gente deixa de fazer as coisas por falta da obtenção dos recursos materiais necessários, ao invés de utilizar o outro, então, que é a fé, para buscar formas alternativas de se chegar a algum resultado. Não tem aquela expressão que diz assim: mire na lua, você pode acabar acertando as estrelas. Quer dizer, você pode não ter chegado na lua, mas você vai ser com certeza para um objetivo muito maior do que o que você está agora. Então, a manutenção da fé é uma coisa que deveria ser dada muita atenção, mas para isso não é só você fazer uma simples oração ou estar lendo um texto edificante, alguma coisa. Você tem que compreender essa dinâmica do jogo. Compreender que assim, a sua vida verdadeira é a vida do espírito. Então não é só esse pequeno espaço resumido de tempo aqui que é a encarnação atual, é o conjunto de todas as reencarnações, mas verdadeiramente a sua vida na erraticidade, que é o plano espiritual. Então, a fé, quando eu digo assim, a fé no processo todo, não é nem só assim para você entender até chegar ao fim dessa encarnação, é o fim de todas as suas plurais existências e decorrer de curso na erraticidade também. É a vida do seu espírito, que é eterna. Não é? Então, assim, com certeza você veio numa encarnação para tratar 1, 2 pontos, 3. A gente sempre pede muito, como dizem que a gente sempre pede mais do que consegue suportar. Então, a espiritualidade sabe disso, aí ela dá uma cerceada ali. Não, vamos tratar isso, vamos tratar aquilo, o resto fica para a próxima. Que nem esse 1, 2 itens a gente consegue fazer direito. Então, é ter fé nessa caminhada como um todo mesmo, não só no fim desta encarnação, mas na somatória de encarnações e de períodos vividos na erraticidade, onde você reflete sobre aquela encarnação, o que você fez, deixou de fazer, o que você conseguiu cumprir, não conseguiu, aí adquire uma nova compreensão, evolui, não sei o que, para concorrer a uma próxima experiência na carne. Entendeu? Então, assim, infelizmente não é aquele conceito todo carola que a gente tinha de ter um Deus como se fosse um pai julgador, um juiz, em que, como eu disse, né, faço uma prece, sou atendido imediatamente ou não, e justiça é aquela minha justiça, né, me ser ressarcido aquilo que me foi tirado, e o pedir e obtereis, eles jogam para o plano material, né, eu quero e pá, é o dinheiro que tem que vir, é o conforto, são as facilidades. Há esse engano. Porque o que vai te fazer crescer mesmo, eu disse aqui em outro vídeo, dada a nossa natureza de densidade vibratória muito baixa, o que vai nos fazer evoluir de verdade, infelizmente, nesta condição atual, são os sofrimentos, as derrotas, são essas experiências que
vão te sensibilizar mais, vão te obrigar para sair dali ter uma superação verdadeira, ter uma nova compreensão de realidade de si mesmo. Quantas vezes você procura a solução para os problemas e você não encontra em lugar nenhum fora, porque está dentro, está na sua mudança de atitude, de comportamento, de direção, para ver se você consegue refletir isso em mudança para o seu externo. Por isso a importância de você ter uma doutrina, uma crença, e vem daí então a manutenção da sua fé. Enfim, essas são algumas reflexões acerca do texto, como eu disse no início. Deixa aqui seus comentários se você teve outros insights, outras reflexões acerca desse texto para enriquecer nosso debate. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Muito obrigado.